Fala galera, eu sou o Bruno de Luca. Não, brincadeira. Eu sou o Dudu e tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. E aí, quem nunca bateu aquela depressão, aquela saudade dos tempos de escola? Porque eu tô aqui hoje com os meus 20 anos e uma coisa que eu tenho muita saudade é de quando eu estudava lá na quarta série, na quinta série, a oitava série. A gente era feliz e não sabia. E uma coisa que todo mundo fazia, não adianta negar, era um lema de todo estudante: dormir de uniforme pra poder ganhar mais 3 minutinhos, mais 5 minutinhos de sono no outro dia. Isso era o terror de todas as mães. Elas não podiam imaginar sequer que você estava dormindo com a camisa de calça jeans e que ia acordar todo amarrotado, ia pra sala de aula parecendo que tirou o uniforme de dentro de uma garrafa. Quem é que nunca ouviu aquela famosa frase de mãe? Seus amigos vão pensar o quê? Que você não tem mãe pra passar suas roupas, né? Outra coisa que todo estudante faz, não adianta negar, é fazer a tarefa durante a aula anterior. Você já fez isso, não já? Pode falar, assume aí. Quantas e quantas vezes você já chegou dentro de sala e ficou sabendo que tinha um trabalho, que tinha uma tarefa pra aquele dia e você não tem a menor ideia de como começar? E sabe o que é pior? Tinha professor que era muito cuzão. Ele sabia que você estava fazendo uma atividade que não era da aula dele e o que ele fazia? Te obrigava a participar o tempo inteiro da aula. Era a pior coisa do mundo. Você super concentrado, fazendo a sua tarefa, fazendo o seu dever de história e o professor de matemática insistindo em te perguntar qual que era a fórmula que deveria ser usada naquela questão. Quem nunca chegou estudando para uma prova, que atire a primeira pedra. Tem professor que insiste em negar, mas pra mim, eu sempre estudei antes da prova, um dia antes da prova, passava a madrugada estudando para aquela prova, chegava na prova cheio de apostila, cheio de material, com dúvida. Talvez. Era incrível que depois da prova eu não sabia de mais nada. Eu não lembrava a questão, eu não lembrava a resposta, eu não lembrava nem o que eu tinha estudado no dia anterior. Levanta a mão aquele aluno que sempre fazia o trabalho um dia antes de ter que entregar. Na verdade, isso eu carreguei até a faculdade, eu sempre deixei de fazer o trabalho em cima da hora. Eu acho que é porque o cérebro da gente trabalha com prioridades. Esse trabalho é pra amanhã? Não. Já que ele não é pra amanhã, ele não precisa ser feito hoje. Tá mais do que certo. E você tinha níveis diferentes de entregar trabalho na hora, de fazer o trabalho na hora. O nível mais hardcore, aquele mais difícil, era quando você chegava na sala de aula e ainda não tinha nem montado a apresentação e começava a montar a sua durante a apresentação de outro grupo e o professor chamava o seu grupo, você estava terminando o slide e aos 45 do segundo tempo você conseguiu. Você conseguiu montar o seu slide durante a aula anterior, durante a apresentação anterior. Você foi um vencedor. Não deixe que as pessoas te desanimem. Ok? E quem aqui nunca colou em uma prova? Eu já vi cola de tudo quanto é tipo. Eu já vi cola em apontador, em bolsa de lápis, em borracha, no braço, no boné, debaixo da carteira, em apostila no banheiro. Tinha cola interna e tinha cola externa. A cola interna é aquela que você conseguia ver dentro da sala de aula. Essa é a mais normal. Tem na borracha, você anotava dentro da caneta, naquele tubinho da caneta Bic, você enfiava papel ali, ficava cheio de cola. Agora as colas externas eram aquelas que você precisava ir no banheiro para ter acesso. Ou você deixava já um papelzinho guardado lá no banheiro, ou você estava cheio de rabisco dentro do braço, ou então você precisava tirar o boné para ler a cola e dentro de sala o professor não ia deixar. Eu saí do ensino fundamental tem mais ou menos 10 anos. E se naquela época a gente já colava pra caramba, a gente colava todas as provas, a gente colava com todo mundo da sala, imagina o que esses diabos de menino não estão colando hoje com celular, com internet e WhatsApp. É sério, gente, até a oitava série, o único celular que eu já tinha tido na minha vida era um Nokia 3310 e que eu ficava super empolgado de poder comprar ringtone ou então compor a musiquinha do Toque a Cobrar, da Coca-Cola. Vocês não sabem o que é ringtone, né? Fico aqui me sentindo um dinossauro falando, porque vocês nunca vão saber, na verdade, o que é fazer uma ligação de 3 segundos para não gastar os seus créditos. Mas nem só de bons momentos a gente vivia na escola, não é mesmo? Quem de vocês não foi enganado por aquela maldita borracha vermelha e azul que falava que apagava a caneta? Por mais que você tentasse apagar a caneta com aquela borracha, o máximo que você ia conseguir é rasgar toda a sua folha. Um outro grande trauma que eu tive durante a minha infância dentro da escola foi que eu nunca tive a caixa de lápis de cor de 48 cores. Vários amigos tinham aquela caixa, tinha canetinha, tinha aqueles lápis coloridos, tinha lápis prata, lápis dourado,
E eu só tinha a minha Faber-Castell de 12, que mal tinha um cinza, tinha um marrom, que era isso que eu tinha para usar. Mas nada era capaz de traumatizar uma criança mais do que trabalho em grupo. Trabalho em grupo era um verdadeiro experimento social. Era o maior drama que a criança podia enfrentar dentro da escola. Na boa, o seu grupo podia ter 3, 5, 7, 9 pessoas. Não adianta, a única pessoa que ia fazer o trabalho era você. Divisão de trabalho em grupo era a coisa mais desumana que existia. Sempre tinha aqueles espertões do eu faço a capa, eu faço o slide, eu posso segurar o cartaz. Caralho, falar que segura o cartaz entrega um pouco a data da pessoa, né? Porque na sala de aula você não tem amigos, você tem cúmplices. Aprenda isso. Por exemplo, se for pra você fazer amizade na sala de aula, que você tenha amigos em número par. Calma, eu explico. Se, por exemplo, o seu grupo de amigos for 3 pessoas e o professor chega na sala falando que tem um trabalho em dupla, sempre acontecia isso. Rolava aquele climão de um ficar olhando pra cara do outro e pensando, quem será o excluído dessa vez? E sempre o mais corajoso era aquele que virava o professor, né, e perguntava, professor, pode ser trio? E então ficava aquele climão na sala de aula. Você olhava para os seus amigos e ao mesmo tempo você olhava para aquela pessoa chata que não tinha amigos, que era muito sem graça, que sentava lá no fundo da sala e que sempre sobrava nos trabalhos. E o único pensamento na cabeça era, como eu vou escapar de fazer o trabalho com aquele cara? Ele não faz nada, ele é preguiçoso. Tá bom que eu não sou o melhor exemplo de aluno, mas Deus, pelo amor de Deus, não me coloca com o Thiago. Eu não quero fazer trabalho com o Thiago. Por favor, ele é muito burro. Nessa hora passava pela nossa cabeça de fazer até com aquela nerd que não tinha amigos, sabe? Toda sala tem uma nerd que não tem amigos e você pensa, em último caso, faço com ela, né? E essa era a hora que uma iluminação, que uma luz divina vinha na sua cabeça e você lembrava que a sua turma tinha número ímpar de alunos. Então você sugeria ao seu professor fazer o mais óbvio. Professor, coloca o Thiago com a nerd que não tem amigo, faz os dois em dupla e eu vou sobrar. Eu posso fazer em trio? Pois é, até a 6ª, 7ª série a gente era feliz e não sabia. Se você ainda está estudando, aproveita esse momento pra caralho, porque depois, gente, só piora. Esse foi mais um vídeo aqui do canal. Mande sugestões de vídeos lá pro meu Twitter. Se você curtiu esse vídeo, dá um joinha, se inscreve aqui no canal. Se você não curtiu, joinha também, porque eu não tô nem aí se você não curtiu. Se você tem algum trauma da sua época de escola, comenta aqui embaixo como que você era, se você era estudioso, se você era preguiçoso, se você era parecido comigo. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Até a próxima. Valeu. Fui!